E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Elton, sou professor de Química. Hoje é a nossa segunda aula falando sobre solubilidade. A primeira aula eu defini o que é coeficiente de solubilidade, falei dos fatores que influenciam a solubilidade e hoje eu vou falar de curva de solubilidade ou gráfico de solubilidade. Vamos focar na temperatura. Então, primeiro gráfico que eu quero falar com vocês, ou curva, é a dissolução endotérmica. Eu escolhi um exemplo aqui que foi o KNO3, nitrato de potássio. Eu vou colocar uma tabelinha aqui do lado do nitrato de potássio. Você observa que em uma coluna tem a temperatura e em outra coluna tem a dissolução desse sal em água, em 100 gramas de água. Observe que quando eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a solubilidade desse sal. Se eu pegar esses dados, coloco no Excel, gera um gráfico, esse gráfico vai ter esse comportamento, uma reta crescente. Então, vamos aqui entender esse gráfico? Observe aqui, galera. Eu tenho aqui nesse eixo X, eu tenho a temperatura, nesse eixo aqui eu tenho a quantidade de sal em gramas que pode ser dissolvido em 100 gramas de água. Como é que eu leio isso? Muito aluno se confunde. Por exemplo, eu tenho aqui 30 gramas de KNO3. Significa que eu tenho 30 gramas de KNO3 dissolvido em 100 gramas de água. Esse X representa esses valores aqui nesse eixo. Tá bom? Então sempre se lê assim, 30 gramas do sal dissolvido em 100 gramas de água e correlaciona a temperatura. Lembre que eu falei na primeira aula, nosso referencial aqui é a temperatura. Então, vem aqui comigo, 20 graus Celsius, lembra que esse eixo aqui é a temperatura. Então, em 20 graus Celsius, qual vai ser meu coeficiente de solubilidade para o nitrato de potássio? Muito fácil, né? Eu faço esse tracejado aqui e vou encontrar o valor 30. Ou seja, na temperatura de 20 graus Celsius, eu vou dissolver 30 gramas do meu nitrato de potássio em 100 gramas de água. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Olha só, eu vou dissolver 30 gramas do sal em 100 gramas de água nessa temperatura de 20 graus Celsius. Tranquilo, gente? Aqui é o coeficiente de solubilidade desse sal nessa temperatura. Em cima da curva aqui, ó, a gente vai encontrar os coeficientes de solubilidade em cada temperatura. Para 40 aqui, mesmo esqueminha. Eu vou traçar aqui, ó, e ver aqui qual o valor que vai coincidir nesse eixo. Nosso segundo ponto aqui, ou seja, na temperatura de 40 graus Celsius, eu vou conseguir dissolver 64 gramas do sal em 100 gramas de água. Então vamos escrever isso aqui, já na temperatura de 40 graus, eu vou conseguir dissolver 64 gramas do meu sal, que é o nitrato de potássio, em 100 gramas de água. Aqui já é o coeficiente de solubilidade na temperatura de 40. Gente, vem aqui. Observa o que está acontecendo. De 20 para 40, eu tenho aqui um aumento da temperatura. E observe que eu tenho também um aumento da solubilidade. Quem passa de 30 e chega em 64, está acontecendo também um aumento. Então esse processo onde a gente aumenta a temperatura e aumenta a solubilidade é chamado de uma dissociação, ou melhor, de uma dissolução endotérmica. E todo gráfico de uma dissolução endotérmica vai ter esse comportamento aqui crescente. Beleza? Então vamos ver esse outro gráfico aqui. Aqui a gente já vai tratar
de uma curva exotérmica. Observa aqui, gente. Mesmo esqueminha que a gente fez aqui. Na temperatura de 20 graus Celsius, vai corresponder a qual quantidade de sal que eu vou conseguir dissolver em água? Vamos ver aqui. Então, se a gente for aqui, vai chegar aqui. Então, de acordo aqui com o gráfico, na temperatura de 20 graus Celsius, eu vou conseguir dissolver 20 gramas do sulfato de sério em 100 gramas de água. Então aqui, ó, 20 gramas em 100 gramas de água. 20 gramas do sal em 100 gramas de água. Já, pessoal, se eu aumentar a temperatura para 80, mandei ver aí, aumentei a temperatura. Observe o que acontece, hein? Olha só, a solubilidade dele aqui vai corresponder a 10 gramas. 10 gramas do sal em 100 gramas de água. Aqui está acontecendo o seguinte, eu estou aumentando a temperatura, porém a solubilidade está diminuindo. Eu estou da temperatura de 20 eu dissolvo 20. Na temperatura de 80 eu dissolvo 10. Eu estou diminuindo a solubilidade. Toda vez que isso acontece, eu tenho um caso aí de uma dissolução exotérmica. Observa aqui, pessoal. Caso eu queira aumentar a solubilidade aqui desse sal, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que diminuir a temperatura. Eu diminuindo a minha temperatura, eu vou aumentar a solubilidade. Ó, o inverso aqui, ó, eu vou passar de 10 e vou começar a dissolver 20. Tranquilo? E vamos falar agora sobre os sais hidratados. Muito aluno tem dúvida no sal hidratado. O gráfico aqui é semelhante aos demais, né? No eixo X e Y. Aqui eu tenho, no eixo X eu tenho a temperatura, no eixo Y aqui eu tenho a solubilidade. E eu fiz o seguinte, eu coloquei essas regiões, ó, 1, 2, 3, aqui do lado. Aqui eu tenho CaCl2 com 6 moléculas de água na região 1. Depois, na região 2, eu tenho CaCl2 com 4 moléculas de água. E na terceira aqui eu tenho CaCl2 com 2 moléculas de água. O que está acontecendo, gente? A temperatura aqui está aumentando, a solubilidade também está aumentando. Observe que vai existir aqui, ó, esse ponto. Sobe, 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 e aí, que é chamado de ponto de inflexão isso aqui. Chamamos de ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Continua, continua, continua subindo, subindo, subindo a temperatura. Outro ponto de inflexão. E aí segue. O que é que esse ponto de inflexão significa? Esse ponto de inflexão significa que a estrutura está perdendo molécula de água. Sal hidratado, pessoal, é o seguinte. No sal você tem um retículo cristalino. Dentro desses retículos cristalinos existem ali moléculas de água. Então, no momento que eu estou aquecendo, observe o que acontece. Eu saio de 6 e vou para 4. Ou seja, nesse momento em que ele perdeu 2 moléculas de água. Continua aquecendo, continua aquecendo. Quando chega aqui, de 4 ele passa para 2. De 4 ele passou para 2. Perdeu 2 moléculas de água. E aí o processo segue. Tranquilo? E esse sal aqui é interessante o comportamento dele. Na região 1, eu tenho Na2SO4 com 10 moléculas de água. Observe aqui, ó, 10 moléculas de água. E aí ele vai sendo aquecido, 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 aquecido. Pronto, chegou aqui, lembre, ponto de inflexão. Ele muda aqui, né, a curvatura do gráfico.
E o nosso ponto de inflexão. Quando chegar no ponto de inflexão, pessoal, observe que a solubilidade começa a diminuir. Diminuiu, 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 diminuiu. Então, o que a gente pode entender com isso? Na região 1, eu tenho um sal aqui hidratado, ele está sendo aquecido, ou seja, está acontecendo aí uma dissolução endotérmica. E na região 2, que ele perde quando ele perde todas as moléculas de água, começa a acontecer aí uma dissolução exotérmica. É importante observar o seguinte: nesse processo aqui é um processo de dissolução endotérmica. E aqui, pessoal, está acontecendo uma desidratação por etapas. Desidratação, a gente está perdendo moléculas de água. E aqui acontece uma desidratação direta, ele perde as 10 moléculas de água nessa desidratação. Agora, se eu pegar esse sistema aqui e resfriar, vai acontecer o seguinte: as moléculas de água vão entrar no retículo cristalino. Então eu já vou ter um sal hidratado. Então, eu aquecendo aqui, acontece uma desidratação. E eu resfriando o sistema, acontece uma hidratação. Agora, gente, é claro que na prova de vocês é muito raro vir assim separadinho. Eu fiz isso aí de forma didática para você entender. Vem tudo misturado, que vai ser o gráfico que eu vou colocar agora aí para vocês observarem. Eu vou apagar aqui rapidinho e a gente retorna. Então, galera, para fechar, como eu comentei com vocês, vai vir assim na prova de vocês, como eu tinha todas as curvas misturadas. E aí a gente tem que interpretar, a gente tem que analisar cada curva, né? Por exemplo, o A aqui, bora ver aqui, A, B, C e D. Pronto, o A, observe que é uma reta decrescente. Se é uma reta decrescente, temos aqui uma dissolução exotérmica. Já em B, pessoal, olha só B, a temperatura está aumentando e a solubilidade também. Então a gente tem aqui uma curva de uma dissolução endotérmica. C. Observe o que está acontecendo em C. Eu vou ter que dividir aqui, eu boto aqui região 1 e região 2. Na região 1, C está aquecendo, aquecendo, aquecendo. É um sal hidratado, né? Olha aqui o ponto de inflexão. E vamos botar aqui sal. Você tem aqui um sal hidratado. Porém, temos aqui que analisar a região 1 e região 2. Região 1 e região 2. Na região 1 está acontecendo aqui um processo de dissolução endo. Olha só, a temperatura está aumentando e a solubilidade também. Então aqui, e na região 2, observe que a temperatura aumenta, a solubilidade está diminuindo. Então aqui a gente já tem uma dissolução aí exotérmica. E D, olha D aqui, vários pontos aqui de inflexão, né? Ou seja, um ponto de inflexão, saiu molécula de água. Outro ponto de inflexão, saiu mais moléculas de água. Aqui, as moléculas de água saíram todas. E não teve mais ponto de inflexão. E aqui você tem aqui também um sal hidratado. Porém, essa dissolução aqui é uma dissolução endo, né? Sempre aquecendo. E terminou, galera. Para a aula não ficar muito extensa, a parte de solubilidade de gases em água, eu vou deixar para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve, compartilha. E um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!